enxerga as suas qualidades, sempre o enxerga as suas buscas, sempre o enxerga o preço que tu paga. No meio de 12, somente um, chamado Pedro, conseguiu reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Quando as pessoas se encontram aqui, quando as pessoas veem um culto de libertação em busca de um milagre, em busca de uma resposta, mas ainda não sabem quem Jesus é. Nessa noite eu vim aqui para isso, para te apresentar Jesus. Sabe por quê? Começa por onde missionar? Começa por onde? Eu começo quando Jesus nasce. Por que quando Jesus nasce? A Bíblia me diz que ele nasceu de uma mulher que era virgem, que nunca tinha cometido um ato, todos sabem. Então aquela mulher trouxe no teu ventre uma criança, e ela era virgem. O que eu quero dizer para você, meu amado, talvez você pode não ter filhos, como diz os médicos. Talvez para o teu filho pode não ter solução, como o mundo diz. Talvez para o teu esposo não tenha mais jeito. Tu diz assim: Deus, eu abro mão, eu chuto o balde, eu vou embora. Deixa eu dizer para você, meu amado, esse lugar da solução está passando aqui nessa noite. Esse Deus de resposta, ele está aqui nessa noite. Quando Jesus estava nascendo, ali estava nascendo a esperança do homem e a esperança da mulher. Por quê? Eu quero dizer por que Jesus veio ao mundo. Jesus não veio ao mundo, não foi para se adorar. Jesus não veio ao mundo, não foi para te envergonhar. Jesus veio ao mundo, não foi simplesmente, aleluia, para morrer naquela cruz, não. Primeiro fato que Jesus veio ao mundo era para saber o que eu e o que você sente. Sabe por quê? Porque ele passou as mesmas dores, porque ele passou as mesmas aflições. Jesus, ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha irmãos, mas não dava nada por ele. Porque chega um certo ponto, Jesus ensinando a palavra para os discípulos, e ali todo mundo sentado, quando um chega até Jesus, meu amado, e diz assim: mestre, a sua mãe e seus irmãos me chamam. Jesus diz assim: onde está minha mãe e os meus irmãos? Que eu saiba, minha mãe e os meus irmãos estão sentados à minha volta. Meu querido, você não entendeu, nós somos uma família de Cristo. Nós estamos aqui para compartilhar um momento juntos, um momento de dificuldade. Presta atenção. Viu aqui? O que eu falo no telefone é vocês, meus amados. Olha para vocês verem o mistério. A Bíblia me diz, como todos sabem, muitos fatos que aconteceram na Bíblia, em questão de cura, em questão de libertação. Eu começo, aleluia, por um homem sentado num tanque de Betesda. Ali havia um homem sentado há 40 anos esperando um milagre. E aquele homem ele não recebia. Por quê? Porque ali tinha um tanque. Toda vez que o anjo do Senhor descia para cumprir o ato de cura, e alguém que andava, que necessitava de uma cura em outra área, e descanso. Ei, quantas vezes você está esperando lá, mas parece que uma pessoa e passa na tua frente. Quando passa na minha frente, missionário, está tudo bem com você, você está na glória, você está sapateando, você está adorando, e tem pessoa falando aí, não é Deus que usa. Muitas pessoas falando, está chorando porque está em pecado, está aqui na igreja, mas a cabeça está no mundo, está aqui na igreja, mas está aleluia em baile funk. Deixa eu dizer para você, meu amado, Jesus veio foi para os perdidos. Jesus não veio para os maus. Jesus não veio para os sarados. Jesus veio não é para o rico. Jesus veio para os pais de espírito. Jesus veio para os enfermos. Jesus veio para aqueles rainhas acudidos que não tem mais jeito. Porque ele é o jeito, ele é a solução, ele é o Deus que opera, ele é o Deus que age. Só atenção. Para o homem do tanque de Betesda, aleluia, ele era a resposta. Sabe por quê? Porque aquele homem, ele estava sentado, porque ele não podia andar. Ou seja, quando Jesus chegou naquele lugar, ali estava chegando a resposta. Por quê? Jesus chegou e falou assim: olha, filho, o que tu queres? Eu quero ser curado. Mas toda vez que eu vou, desce alguém na minha frente. Talvez você está assim: Jesus,
eu estou buscando, eu estou clamando. Mas toda vez que eu estou firme na tua presença, vem algo que abate minha fé. Vem algo que destrói o meu relacionamento. Jesus, na igreja vai tudo bem, mas quando eu chego em casa, meu esposo quer me bater. Está tudo bem, eu chamo meu esposo para ir para a igreja, mas ele está indo para o bar. Deixa eu dizer para você, a resposta está chegando. Presta atenção para você ver. Aleluia. Jesus é a resposta para aquele homem. Talvez você está aí, mas o caso do meu filho é um caso sério, porque está nas drogas. É o que mais tem hoje em dia. Deixa eu dizer para você, a Bíblia também me diz que havia uma mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue. E na mesma passagem, a Bíblia me diz que havia uma jovem a qual estava enferma, que quando Jesus chega até a casa dela, ela morre, cujo também tinha 12 anos. Preste bastante atenção, enquanto a jovem estava morrendo com 12 anos, a mulher sofria com fluxo de sangue há 12 anos. Só que preste atenção, Jairo, ele não foi de encontro a Jesus à toa. A mulher do fluxo de sangue não foi até Jesus à toa. Sabe por que foi? Porque ela sabia que o remédio estava ali. Sabe por que Jairo foi? Porque Jairo sabia que o remédio estava ali. Deixa eu dizer para você que nessa noite, meu amado, talvez você não conhece Jesus, mas deixa eu dizer para você, o remédio para a tua alma se encontra aqui hoje. Deixa eu dizer para você, talvez, aleluia, tu tem 12 anos de vida, que você sofre com uma certa enfermidade. Talvez tem 12 anos que tomou teu marido nas drogas, o teu filho nas drogas, a tua filha na prostituição. Deixa eu dizer para você, reconheça nessa noite que o remédio está aqui. Tu está sentado aí, está chorando, mas por que tu está na igreja? Tu saiu da tua casa à toa. Ei, mulher, tu está indo aonde? Fica quieto aí porque eu estou indo buscar o meu remédio. Ei, eu não estou aqui à toa não. Eu vim aqui porque esse aqui está o meu remédio. Ei, eu vou te provar algo mais. A Bíblia me diz agora que havia uma certa mulher que era viúva de uma cidade, a viúva de Naim. E essa mulher já era viúva porque perdeu seu marido. Precisa de uma decepção maior do que perder um ente querido. E além de perder o marido, a Bíblia me diz que agora só resta algo do seu filho. Está morto. E ali aquela mulher implanta chorando. Vai enterrar o teu filho. Mas aí algo interessante, novamente Jesus aparece. Presta atenção. Para a viúva de Naim, ali estava a esperança. Ei! Para o quadro da tua vida parece que não tem mais jeito. Do jeito que você se encontra, ninguém dá nada para você, mas deixa eu dizer para você, meu amado. Enquanto houver luz, tem esperança. Enquanto tem esperança, tem prover de Deus. Enquanto tem prover de Deus, tem resposta. Enquanto tem resposta, tem solução. Enquanto tem fôlego de vida, tu agora. Enquanto tu agora, os anjos operam. Os anjos operam, tu precisa. Talvez você entenda que hoje desacreditado. Você entendeu, Jesus? Tem pessoas que entram aqui nessa noite dizendo hoje é meu último culto. Se Jesus não entrar com providência hoje, vou largar minha Bíblia. Vou voltar para o Pai do Filho falando desse jeito. Deixa eu dizer para você, Deus tem um recadinho para ti nessa noite. Rabandar cantar a séria. Xaramaná cantar a séria. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Ei, dá valor àquilo que se encontra do teu lado. Olha para o teu lado, olha para o teu lado. Olha para o teu lado. Fala assim, tu tem valor.
não. Quantos dizem que não é capaz? Quem será para estar aqui nessa noite? Ministrando a palavra. Jovem, filho. Isso é verdade. Olha para você ver de onde está. Pequeno. Quantas pessoas estudadas. Quantas pessoas, às vezes, numa posição financeira melhor e não se encontra aqui. Sabe, meu querido? Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Deus me traz revelação sobre isso. O que quer dizer isso? Enquanto eu estou aqui carregando a minha cruz, ai meu Deus, enquanto eu estou aqui carregando o meu fardo, enquanto eu estou aqui batalhando com aquilo que Deus deixou nas minhas mãos, quero ser nas suas mãos. Nas suas mãos tem um fardo. Nas suas mãos tem uma cruz a ser carregada. Talvez essa cruz pode ser o seu esposo. Talvez essa cruz pode ser o teu filho. Talvez essa cruz pode ser você mesmo. O seu egoísmo, o seu orgulho. Sabe, meu querido, minha querida, homens e mulheres de Deus aqui nessa noite, quando diz tudo que foi ligado na terra, quer dizer, tem a igreja. O que quer dizer igreja? Começa por aí. Igreja significa hospital espiritual. Ou seja, cura na minha alma. Ou seja, quando tu está vindo da igreja, meu amado, tu está vindo lavar a tua alma. Tu está vindo purificar os teus pecados. Tu está vindo sarar as suas feridas. Quando tu está se ligando na terra, é quando tu não está abrindo mão do teu fardo. Sabe por que esse fardo agora está nas tuas mãos? Vai ser aquilo que vai se cumprir no livro de Apocalipse. Guarda a tua coroa. Para quando chegar o dia, o ladrão não vem tomar. Sabe por que quando tu, aleluia, leva o teu fardo, quando tu, aleluia, batalha com o teu fardo, você não está sozinho na peleja. Ei, esse fardo que está nas tuas mãos aí, dá uma mandar cantar a baixar. Dá uma mandar cantar a séria. Esse fardo que não está nas tuas mãos, não é teu. Esse fardo que está nas tuas mãos é de Deus também. Deus disse que na peleja tu não está sozinho. Dá uma mandar cantar a séria. Muitas vezes tu não vê o sinal. Muitas vezes tu não vê ele falando contigo. Muitas vezes tu diz, Deus, mas o Senhor não fala comigo. Deus, por que o Senhor revela tanta gente, mas não usa a pastora para me revelar? Oh Deus, por que o Senhor, Deus, trabalha em causa de muitas, mas não trabalha na minha causa? Deixa eu dizer para você, minha filha, Deus disse que tu não está sozinho nessa peleja, não. Deus disse que essa batalha não é tua, não. Essa peleja é dele. Deus manda te dizer que ele é de providência. Deus manda te dizer que mesmo que tu vê uma pequena nuvem, é sinal que vai vir chuva na batalha. Deus Santo, eu vejo o Senhor derramando um bálsamo sobre a tua vida. O Senhor me fala que hoje Ele apaga algo que se encontra aqui. Deus diz que nessa noite Ele cicatriza feridas. Deus diz que nessa noite Ele arranca o passado. Sim, o Senhor te tocar aí. Sabe a paz há muito tempo tu não sente? Ela chega na tua vida hoje. Sabe a preocupação, a mão combatida? Esse que eu tomo nessa noite, assim diz o Senhor. Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí. Toda ferida na alma, na alma, na alma. No nome de Jesus, arranca agora. Arranca agora. Espera a vitória. Aleluia, aplauda o Senhor, você vitória. Presta atenção. Por que Jesus fez essa pergunta para os discípulos? Os discípulos estavam ali com Jesus. Os discípulos viam o milagre que Jesus operava.
Os discípulos eram íntimos de Jesus. Mas os discípulos não criam naquele que viu Jesus. Deixa eu dizer para você, o segredo da tua vitória é você acreditar que Deus pode. O segredo da tua vitória é você acreditar no milagre, na resposta. A minha produção bem forte, aleluia. A produção bem forte. Antes de eu quero passar aqui algo rapidinho. Amém? Eu quero que levante tua mão bem rapidinho. Amém? Não, fica a mão baixada aqui, um revelar aqui agora. Amém? Eu quero entregar, depois eu vou orar, enquanto eu passo a pastora. Amém? O Senhor me revelar. Preste bastante atenção. Se for, tu levanta tua mão. Se não for, deixa Deus trabalhar. Eu falei com Deus algo que eu tenho um compromisso sério com Ele. Eu não ia agir por emoção, falar aquilo que Ele não mandou falar. Amém? Eu tenho certeza que quem me usa aqui é Deus, não é o homem, não é eu. Amém? Se você não levantar a tua mão, se for você, é você e Deus. Amém? Mas eu estou aqui para abençoar a tua vida. Eu estou aqui para entregar o que Deus me manda. Amém? O Senhor me revelava duas pessoas aqui no nosso meio. Tu não está conseguindo dormir. Quando tu dorme, tu acorda assustado. Ouve voz te chamando. Vem aqui, irmã. Ouve voz te chamando. Não, irmã. Não, irmã. Não confirma. Quando você dorme, você acorda assustado. Você costuma ouvir pessoas te chamando. Você costuma ouvir vozes, passos dentro da sua casa. Não pode orar pela fé, grande foi tua fé. Amém? As irmãs sente isso? Amém? Está aqui os meus irmãos. Fica aqui bem rapidinho, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vou orar em conjunto, eu vou passar o que Deus me revelou, aí passo o pastor para adiantar. Amém? Eu quero que venha aqui, preste bastante atenção. O Senhor me revelar no meio dessas fotos. Ou seja, uma pessoa que veio buscar em prol de um ente querido, de alguém da família. O Senhor me revelava uma cirurgia marcada para mandar cantar a série. Eu não sei em que questão que é essa cirurgia. O Senhor me mostrava uma cirurgia marcada e é para uma mulher. Amém? Você que veio buscar mim aqui, eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus. Será mandar cantar a baixo e andar a baixar. De faz que cantar a série. Então, esse nosso meio, tu está vindo para a igreja, mas tu não esquece as músicas do mundo. O Senhor quer te libertar nessa noite deste mal. Amém? Se eu estou aqui receber a tua vitória, levanta tua mão, vou falar se é ou se não é, e vou orar por você. Não é, irmã, aqui. Vem cá no nome de Jesus. Meu Deus do céu, eu fui entendendo, Jesus. Espírito da verdade. Espírito Santo de Deus. Há uma pessoa em nosso meio. Meu Deus. Uma, duas, três pessoas em nosso meio. Tu está fazendo comida, mas tu não tem apetite para comer. Ou seja, tu não se alimenta. E há um espírito que está agindo por trás disso aí. Três pessoas. Se tu tiver a fé de levantar, a partir de hoje tu vai comer igual um leão. Quer receber vitória, meu irmão? No nome de Deus, quer receber vitória? Eu não sei o que tem insistindo com a revelação. Amém? Se tiver alguém, levanta tua mão. Vem cá no nome de Jesus. Eu vou falar se é ou se não é. Amém? Espírito Santo de Deus que me revela, meu amado. Eu não estou aqui apontando, jogando na sorte, não. Nem pescador eu não sou para ficar jogando verde. Eu sou pescador de alma. Profeta de Deus. Está faltando uma pessoa. Quer receber a vitória de Deus? Levanta tua mão. Você que é você. Não quer receber? Amém. Essas são as pessoas que Deus me revelou. Amém? Eu quero que a Randa venha para cá no nome de Jesus. Quero que ela fique no fileiro do sol. Amém? Assim eu agradeço primeiramente a Deus. Em segunda, eu agradeço a pastora que me confiou essa oportunidade. Que Deus abençoe a irmã grandiosamente. Amém? Eu espero que essa porta esteja aberta para me voltar mais vezes, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém? Receba a pastora com forças e palmas bem fortes para Jesus. Amém? Você que quer entrar hoje, fica à vontade. Essa campanha do Cajado, esse Cajado foi guardado durante 2 anos. Foi apresentado no Monte Horebe, consagrado a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aonde Deus tem dado vitória. Amém? Então você vive pela tua fé, você só toca no cajado, você sai em nome de Jesus, para cá assim,
Amém? Se você pede o que você quer, fica firme na campanha, é a mão que quer sai, então você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Daniela, por favor, me ajuda. Eu vou pedir ao líder que esteja ali louvando. Amém? Adorando o nome do Senhor.